Glória a Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho. Conforme essa canção que nós ouvimos aqui no final. Aí no seu lugar, comece a falar com Ele. Fala: Espírito Santo, meu amigo, eu vim aqui, nesse lugar, e eu quero aprofundar muito a minha intimidade contigo. Maravilhoso Espírito Santo, nós rendemos mais uma vez esse tempo ao Senhor. Nós já tivemos o culto aqui da manhã, Senhor. Nós já te adoramos pela manhã. Te adoramos agora à tarde, maravilhoso Espírito Santo. E agora à noite vamos continuar te adorando. E na madrugada vamos te adorar. E amanhã, segunda-feira, vamos continuar te adorando. Então nós te pedimos agora, vem nesse lugar. Vem sobre cada um que aqui está, Senhor. Não importa como essa pessoa se encontra, como ela chegou, o que ela tem vivido, o que ela tem passado. O Senhor é o poderoso Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é aquele que opera hoje em nós. Então o Senhor é bem-vindo aqui no nosso meio. Receba então nesse momento toda a honra e toda a glória. E receba os nossos aplausos, Espírito Santo. Vamos aplaudir. Glória, glórias, glórias ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Queremos dizer que você é muito, muito amado do Senhor. E nós também amamos a sua vida. O nosso prazer é estar aqui servindo a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, como nós falamos no último domingo, nós vamos dar então início hoje a essa série que nós estamos intitulando como Meu Amigo Espírito Santo. Amém? Então nós vamos falar hoje, falar no próximo domingo, dia 6, e falaremos lá, se o Senhor nos permitir, no domingo do dia 13 também de julho. Nós vamos ter então aí uma série, uma sequência de 3 domingos falando dessa pessoa tão preciosa, tão necessária, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E nós falamos na semana passada, queridos irmãos, foi quase que uma palavra introdutória que veio assim preparar um pouco o nosso coração, mas só para a gente relembrar e refrescar um pouquinho a memória, já que muita coisa acontece durante a semana, né? Então só para trazer a memória, a gente falou sobre que não basta só a gente saber, é importante, é necessário a gente conhecer, e falamos que essa palavra conhecer, ela significa também experimentar. Então não é só o falar do Espírito Santo, não é só falar de Deus, é provar, é experimentar, é ter experiência com Deus. E é isso que o Senhor deseja nesses dias, não só uma igreja cheia de conhecimento, cheia de informação, mas uma igreja que carrega uma experiência, uma intimidade mais profunda com a presença de Deus. É isso que o Senhor deseja. Nós falamos que essa é a vontade de Deus, que todos nós tenhamos uma experiência pessoal com o Senhor, né? Então muitas vezes nós estamos de carona na experiência de alguém. Quando a gente fala sobre uma experiência com Deus, talvez a gente cita um testemunho de alguém, mas normalmente a gente não tem citado, não temos testemunhado das experiências que a gente tem tido com o Senhor. Mas saiba, nós falamos disso, que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Não adianta só a sua esposa ser aquela mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Você também precisa ser esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de fome de Deus. Não adianta só o seu filho ser uma pessoa ali que busca o Senhor. Nós também, como pais e mães, precisamos também ter essa fome, ter essa sede. Então falamos que o Senhor quer dar uma experiência pessoal, e falamos que a experiência pessoal é para aquele que tem sede. A Bíblia declara em Isaías 44 que o Senhor derramará água sobre o sedento. Onde tem sede, o Senhor derrama água. Aonde tem gente falando assim: Senhor, eu sou uma terra seca, o Senhor está derramando chuva, né? Então toda pessoa que está já meio que encharcada, meio inchada das coisas, normalmente ela não vai ser ali encharcada do Espírito Santo. Ou é o Espírito Santo, ou é o Espírito que está no mundo. E essa promessa é para aquele que tem sede. O Senhor Jesus falou: aquele que tem sede,
vem a mim. Amém? E falamos que essa experiência ela é atemporal. Nunca é cedo demais para a gente ter uma experiência com Deus. Nunca é cedo, nunca é cedo. Você pode ter convertido ontem. Você pode ter chegado ontem. Meu irmão, nunca é cedo demais. Eu falei aqui no domingo passado, eu já vi gente sendo cheia do Espírito Santo, e a pessoa não tinha nem entregado a vida para Jesus, nominalmente entregado, né? Nominalmente entregado quer dizer que assim, talvez de forma mais formal, publicamente, mas talvez lá onde ela estava entregando, ela estava se contritando na presença de Deus. E quando a pessoa chegou assim na frente assim, da plataforma, quantas pessoas já vi sendo cheias do Espírito Santo. Então, querido irmão, você que está caminhando, seja que você está começando agora, nunca é cedo demais. Deseje o Espírito Santo, deseje realmente essa vida imergida na presença do Espírito Santo. E falamos também que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Não importa, eu estou com 20 anos, 30 anos, 50 anos de caminhada. Olha, eu estou 80 anos na igreja. Não tem problema, nunca é tarde demais. O Senhor sempre é uma fonte inesgotável. A sua presença sempre é uma fonte. Quando a Bíblia fala sobre águas vivas, a Bíblia está se referindo a águas dos lençóis freáticos, que são águas vivas. A presença de Deus são águas vivas, escondidas, mas todos aqueles que acessam essa presença tem uma experiência com um Deus que está vivo e que a sua presença é uma verdadeira corrente, amém? De águas vivas. O Senhor Jesus falou para aquela mulher, a samaritana: olha, se você continuar bebendo essa água do poço, daqui a meia hora você vai ter sede, mas eu quero te apresentar uma água, que quando você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Essa é a água da presença de Deus. Então nós falamos isso com o intuito de realmente encorajar, de realmente impulsionar a igreja a desejar mais a presença de Deus, a ter relacionamento com Deus, a buscar mais o Senhor, amém? Então hoje nós vamos começar e nós vamos trazer aqui a palavra, vamos trazer também alguns fundamentos bíblicos sobre a pessoa do Espírito Santo, e esse é o nosso tema, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É isso mesmo que você ouviu, e temos que deixar bem claro: o Espírito Santo é uma pessoa. Eu sei que talvez você já sabe, mas é importante a gente falar e a gente até mesmo alinhar, porque ao longo do tempo as pessoas confundiram bastante o que é a presença da pessoa do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum a gente confundir a unção do Espírito Santo com a pessoa do Espírito Santo. Embora a pessoa do Espírito Santo tenha poder, ele é todo poderoso e há uma unção que é liberada do Espírito, o Espírito Santo, ele tem a unção, mas ele não é uma unção. A palavra, aliás, unção, significa Deus com um, quando Deus age na vida do homem. E muita gente confunde essa ação com a pessoa. Então é muito normal, nossa, que culto ungido, que unção, que poder. E a gente acaba limitando a pessoa do Espírito Santo a uma ação, sendo que ele não é só uma ação. Por exemplo, ele está aqui agora. A Bíblia é clara em dizer que ele está sobre nós, no meio de nós e em nós. Não precisa haver manifestação, não precisa ter talvez alguém gritando para evidenciar que ele está aqui, porque há uma diferença entre a manifestação, a unção da pessoa. É claro que se a pessoa dele começar a se mover aqui, ninguém vai aguentar. Pessoas vão chorar, pessoas vão se prostrar, pessoas vão pular, pessoas vão começar a se arrepender de pecados aqui, e muita coisa vai acontecer, porque quando ele move, realmente ninguém pode impedir o seu agir.
mas a gente acabou ao longo do tempo limitando a pessoa àquilo que ele faz. Então, embora o Espírito Santo tenha poder, ele não é poder, ele é uma pessoa. Embora a gente possa sentir na nossa pele, na nossa carne, né? É muito comum algumas pessoas falarem assim: nossa, eu senti até um arrepio quando aquela canção, quando aquela música tocou, quando aquele louvor tocou, nossa, eu fiquei todo arrepiado. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar, eu não sei se você já falou isso, de ficar arrepiado, nossa, eu senti algo diferente. Não, e é verdade, a gente podemos sentir, porque embora a gente sinta, embora o Espírito Santo, ele se mova como um vento, ele não é um vento, mas ele se move como um vento. Assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus, lembra quando Jesus estava sendo batizado nas águas? E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ele era uma pomba? Não, mas ele veio, ele se tornou visível, visivelmente perceptível pelas pessoas, numa forma, mas ele não era. Então, a gente tem que entender que, embora ele possa se mover e se realmente agir, nós temos que separar aquilo que ele faz da pessoa maravilhosa dele. Porque senão a gente limita a amizade com ele, a gente limita o relacionamento com ele a uma ação. Talvez esse é um dos grandes enganos de muito crente que é chamado crente pentecostal. Porque o cara acha que se ele não virar num helicóptero do Giraia, o Espírito Santo não está ali. Amém, ele se move, realmente ele pega o cabra lá e o cabra não aguenta e o cara, né? E o cara fica meio assim, embora a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta, embora o Espírito Santo, ele há uma diferença entre empoderamento e possessão. O Espírito Santo, ele não faz possessão, ele empodera, ou seja, por mais que ele venha, a gente ainda tem um controle. Mas as pessoas confundem uma ação com a pessoa. Então também é normal a gente sentir aquele fogo, né? Quantas vezes eu já tive essa experiência de tempos de jejum, tempos de oração. Eu me lembro uma vez que nós fomos num retiro, e eu estava lá num tempo de oração, de jejum, e no último dia que eu fui entregar o jejum no retiro, gente. Já imaginou jejuar num retiro? Está todo mundo comendo, todo mundo lá. E aí vinham lá e falaram: ô Stanley, pastor, você não vai comer? Eu falei: não, hoje eu não vou comer não, hoje não vou comer. Foi um dia, foi 2 dias, no terceiro dia eu estava lá no jejum. Eu lembro que eu já não estava aguentando mais. Eu já estava assim, desfalecendo, 3 dias sem comer, agitado, tanta coisa acontecendo. Mas eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, que ele veio sobre mim como fogo. O meu corpo inteiro começou a queimar. Embora ele se mova como fogo, ele não é fogo, ele é uma pessoa, mas ele pode agir como fogo. Aliás, em Atos 2 a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e eram como línguas repartidas de fogo. Então aquilo era uma manifestação, um derramamento. E tudo isso é muito legítimo, porque a fonte é uma só, é o Espírito Santo. Mas a gente não pode confundir a sua operação com a sua pessoa. Para mim, esse é um dos maiores equívocos que as pessoas podem cometer. É achar porque o ambiente está silencioso, é achar porque aparentemente nada está acontecendo, e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo não está ali, com você. Então, quando a gente separa a ação da pessoa, a gente pode entender que a ação dele é uma coisa e a pessoa é outra. E quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de relacionamento. Porque não tem como você se relacionar com poder. Poder opera em você. Não tem como você se relacionar com fogo, porque o fogo queima em você. Mas a pessoa não. A pessoa é relacionável. E uma das grandes chaves que a igreja precisa entender nesses dias é esse aprofundamento do relacionamento com o Espírito Santo. É a gente investir tempo na presença dEle, investir tempo no relacionamento com Ele. É investir e ser treinado pela palavra e pelo Espírito a ouvir a sua voz, a obedecer às suas direções, a ter relacionamento com Ele.
Irmãos, ter relacionamento com Deus ou com a pessoa do Espírito Santo é a mesma coisa de você ter um relacionamento com alguém. Como é que você pode dizer assim, eu conheço o João, se eu não ando com o João, se eu não converso com o João, se eu não conheço o coração do João? E olha que coisa poderosa, a Bíblia fala que o Espírito de Deus é Ele que habita lá nas profundezas de Deus. E é o mesmo Espírito que habita nas profundezas de Deus, é o mesmo Espírito que habita em mim. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu conheço sobre Deus. Porque o papel dele é nos trazer o que? Toda a verdade. Jesus falou que ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria tudo o que ouvir sobre nós. E nos falaria, nos ensinaria. Então a pessoa do Espírito Santo é a principal pessoa que pode te falar do próprio Deus. Mas imagina se eu não tenho um relacionamento com João. Então eu conheço o João só de ouvir falar, tá bom João, João, legal João. A mesma coisa é o Espírito Santo, quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu invisto tempo com Ele, quanto mais eu entendo que Ele é uma pessoa, mais isso se torna real na minha vida. Como eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa? Primeiro porque Ele é Deus, segundo porque assim como uma pessoa, Ele também tem sentimentos. A Bíblia fala sobre a alegria do Espírito Santo, por exemplo. Então o Espírito Santo, Ele tem alegria, Ele é uma pessoa que tem alegria, tanto é que lá Neemias, lá atrás, fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. A Bíblia fala que Jesus, quando ele viu os 70 estão voltando de expulsar demônios e curar os enfermos, e aí Jesus falou assim, por que vocês estão tão alegres? Só porque os espíritos imundos se submetem a vocês? Antes vos digo, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E ele falou, Pai, te louvo, te agradeço, porque ocultaste essas coisas dos homens importantes, grandes da terra, e revelaste aos pequeninos da terra. E o texto vai dizer então, e o Senhor Jesus exultou. Exultar é uma alegria intensa do Espírito Santo nele. E eu oro por isso nesses dias, que a gente possa viver essa alegria da pessoa do Espírito Santo de forma intensa, intensa. Sabe, irmãos, você sabe, do fruto do Espírito é a alegria, amor, alegria, paz, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Falta algum? É isso, 9, e um deles é a alegria. Como que eu sei que ele é uma pessoa? Porque ele se entristece. Paulo fala, não entristeçais o Espírito. Então no momento, meus amados, que a gente não conhece, não relaciona, vai fazendo tudo o que quer aí, e age como quer, e fala besteira, e faz besteira. A gente fala assim, a quantos quilômetros está a igreja? A igreja está a 10 quilômetros, então estou longe, então estou livre. Não, meu irmão, o Espírito Santo está ali, ele é uma pessoa. E a Bíblia fala que ele fica triste. E às vezes acontece da tristeza que está em nós, não é uma tristeza do mundo. Às vezes é uma tristeza do próprio Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está, muitas vezes, ali sendo irreverente. Estava agora essa semana no culto doméstico em casa, e a gente teve um tempo tão precioso. E o Senhor falou muito ao nosso coração sobre reverência. Reverência. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus entrou lá, começou a comer, se inclinou na mesa com Simão, e tudo certo, mas de repente entra uma pecadora, uma prostituta, uma mulher da vida, todo mundo sabe quem ela era, à margem da sociedade, e ela entra, e ela vai até os pés de Jesus, e lava os pés de Jesus, com suas lágrimas. Depois ela pega e seca os seus cabelos, seus pés com seus cabelos, beija os seus pés e derrama óleo sobre a sua cabeça. De repente Simão falou assim, Senhor, se tu soubesse quem é essa mulher, você não deixaria nem ela te tocar. Ah, Simão, você está falando besteira. Eu entrei aqui, você nem me saudou com um beijo. Eu entrei aqui, você nem lavou meus pés. Você não fez nada disso. Contudo, essa mulher, mesmo sendo quem ela é, ela fez tudo isso.
E a gente estava falando sobre essa questão da reverência, de uma percepção da presença de Deus, seja onde quer que nós estejamos, sabe? Seja onde for, a gente está ali, mas a gente precisa ter essa consciência que o Espírito Santo está ali, Ele é uma pessoa. Por isso que é importante diferenciar o mover da pessoa. Talvez não tenha um mover, mas a pessoa dele está ali, Ele está em nós. Amém, igreja do Senhor? Então, a gente precisa entender isso. Precisamos relacionar com a presença dEle, investir tempo na sua presença. Precisamos entender que no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós vemos ali a pessoa do Pai. De Gênesis a Malaquias, vemos o Pai ali revelado. Já nos Evangelhos, vemos a pessoa do Filho. Evangelho de Mateus é o Evangelho de João. Evangelho de Mateus, Jesus como Rei. Evangelho de Marcos, Jesus como servo. Evangelho de Lucas, o Filho do Homem. E Evangelho de João, Ele como Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas a partir de Atos 2, a gente vê o papel do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. E mais, a Bíblia diz que Ele é o nosso tutor, é Ele quem está com a gente até a volta de Jesus. É Ele, o grande responsável em preparar a igreja para o encontro com o Senhor. E é por isso que a igreja até hoje não parou e não morreu. Porque já fizeram de tudo. O Coliseu já tentou parar a igreja. Os leões já tentaram comer a igreja. É isso? Não sei. Mas ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas por quê? Porque a igreja ela é hábil, porque a igreja ela quer não parar, porque a igreja ela anda. Irmãos, se não é o Espírito Santo, já tinha morrido há muito tempo. Porque até na morte dos cristãos, o Espírito pairava sobre aquele Coliseu, e milhares de pessoas se rendiam a Jesus, porque os cristãos estavam em chamas, mas o Espírito Santo estava convencendo o homem do pecado, através do testemunho da igreja. É o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. Então nós estamos debaixo da tutela dele. Estamos debaixo da tutela do Espírito Santo até que o noivo volte. É Ele o responsável em operar a verdade na santificação, na transformação. É Ele, o Espírito Santo, que vem para testificar da verdade e nos guiar à santificação. É Ele, é o Espírito Santo. Agora, eu quero ir um pouquinho assim, dentro das palavras de Jesus, um pouquinho mais fundo, sobre esse papel do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. Por que eu chamo de maravilhosa? Porque de verdade Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então Jesus, Ele vai falar no Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 1. E nessa versão é a versão Almeida atualizada. Diz assim, que o coração de vocês não fiquem angustiados. Ou em outras versões fala, não turbe o vosso coração. Vocês lembram disso? Vamos ler essa versão, porque turbar é o mesmo do que angustiar. Então Jesus está dizendo assim para eles, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Mas destacando essa parte do coração angustiado, a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender o contexto dessas palavras de Jesus. É importante entender que os corações dos discípulos realmente estavam angustiados, corações estavam aflitos, o coração deles estava apertado, gente, apertado, angústia, aflição, preocupação, imagina. Agora, por que o coração deles estava angustiado, estava aflito? Porque Jesus estava falando para eles que Ele estaria indo, que Ele estaria cumprindo o seu propósito na terra. Jesus veio com uma missão muito clara aqui na terra, de viver entre os homens, estabelecer aqui o seu reino, mas morrer, terceiro dia ressuscitar e depois subir para Deus Pai. Então isso estava muito claro.
Então agora Jesus começa mais uma vez a falar com eles: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, a obra não vai ser completa. E o que acontece com esses discípulos? Eles começam a ficarem angustiados. Agora a pergunta é: por que estavam angustiados? Porque Jesus ia embora. Agora se coloca no lugar um pouquinho desses discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite aqui? Levanta a mão em nome de Jesus, amém. Eu sou discípulo de Jesus, muito bem. Então imagina você como discípulo, você é chamado por Jesus para andar com Ele. Para andar com Ele. Ele chega para você e fala assim: Renato, eu estou te chamando, e a partir de hoje eu vou fazer você pescador de homens. Só que tem uma coisa: deixa tudo. Abre mão de tudo. Aqueles homens abrem mão de tudo. Abrem mão do seu trabalho, abrem mão da sua fonte de arrecadação, de financeira, abrem mão dos seus amigos, abrem mão da sua família. Quantos estão comigo aqui estão entendendo? Preste atenção, eles estão abrindo mão. Abrem mão da sua casa, abrem mão dos relacionamentos. Eles abrem mão de tudo para seguir agora o Cristo. Que até quase no final eles tinham dúvida se realmente Jesus era o Cristo. Mas eles abriram mão. E eles abrem mão de tudo, gente, tudo. Quando chega aquele jovem rico e fala assim: Senhor, eu vou te seguir. O Senhor falou: vende tudo que você tem. Aí aquele jovem falou: não tem como vender tudo, é muita coisa. E aquele jovem rico então vai embora. A Bíblia fala que Jesus ama aquele jovem rico, mas aquele jovem rico vai embora. Aí Jesus falou assim: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o reino entrar no reino de Deus, o rico entrar no reino de Deus. E aí aí Pedro fala assim: Senhor, e nós abrimos mão de tudo por sua causa. Então ali é um relato claro de Pedro dizendo: Senhor, nós abrimos mão de tudo por sua causa. Abrimos mão de tudo. Eles abriram mão de tudo para andar com Jesus. Agora imagina, eles andaram com Jesus aproximadamente de 3 anos a 3 anos e meio, segundo os historiadores. Então vamos colocar 3 anos andando com Jesus, imagina isso. Então eles deixaram família, deixaram emprego, deixaram fonte de renda, deixaram sustento, deixaram o seu círculo de amizade e começam a andar com Jesus. E eles começam então a entender e começam a aprender, em primeiro lugar, a amar Jesus. Eles aprendem a amar Jesus. Eles aprendem a confiar agora em Jesus. Ou seja, o relacionamento daqueles homens, basicamente agora está totalmente conectado com Cristo, com Jesus. Imagina isso. A vida deles era andar com Jesus, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe que privilégio é esse? Andar com Jesus. Eles andavam com Jesus. Quando eles paravam para comer, eles comiam do lado de Jesus. Quando eles iam caminhar, eles caminhavam do lado de Jesus. Tudo eles faziam do lado de Jesus. Na hora de dormir, dormiam perto de Jesus. Já imaginou você acordar de madrugada? Quem gosta de acordar aqui de madrugada? Quem gosta de acordar, não. Quem acorda de madrugada aqui de vez? Eu acordo direto. Acordo de madrugada, vou até a geladeira, faço um scanner, ver o que dá para comer na hora, o que não dá, e volto para a cama. Mas imagina você acordar de madrugada, gente. Talvez um barulho de um morcego, talvez um estrondo de um trovão. Aí quando você acorda, já imaginou isso, irmão? Já imaginou isso, João? Você acordar, aí você abre o olho assim, quem está do teu lado? O Rei da Glória, o próprio Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma palavra um pouco forte, eu não falei. Imagina toda a dependência emocional, espiritual, circunstancial, toda a dependência financeira, toda a dependência agora está naquele ambiente com Jesus. Então aqueles homens, eles aprendem realmente o que é ter relacionamento. Aliás, se você ler Marcos 3,14, você vai ver que a priori Jesus não chamou eles para irem. Jesus chamou eles para estar com Ele, para fazer deles apóstolos e depois enviar. Então a priori, todo mundo que Jesus chama, Ele chama primeiro para estar com Ele, para depois fazer para Ele. Amém, queridos? Então eles estavam com Jesus, mas agora Jesus vai ser tirado deles.
Então isso é muito forte. Imagina o buraco, imagina a angústia, por isso que o texto fala angústia. Imagina a aflição que aqueles homens passam a ter. E assim talvez é o que está acontecendo na vida de muita gente. Muitas pessoas, infelizmente, estão passando por esses momentos de angústia, de aflição, de um aperto, né? Talvez pela perda de alguém, talvez por uma dificuldade dentro da família, talvez por uma questão, talvez até emocionalmente falando. Quantas pessoas, irmãos, estão assim, verdadeiramente com necessidades e lacunas, muitas vezes emocionais. Pessoas que andam, estão servindo, estão caminhando, mas sentem, preste atenção, sentem e percebem que falta alguma coisa a conectar. Falta realmente algo preencher, completar. Alguém falou que todo ser humano tem um buraco dentro dele, que é do tamanho de Deus. Agora esse buraco, essa lacuna, essa falta de alguma coisa, só pode ser preenchido não por saber quem Deus é, mas por uma experiência real com o Espírito Santo. Eu contei aqui de manhã, não contei à tarde, mas vou contar à noite. Quando eu converti, eu era muito do mundão, muito mesmo do mundão, já contei isso aqui algumas vezes. E assim que eu converti, comecei a ir para a igreja, mas pensei, indo para a igreja, mas aquele buraco. Indo para a igreja, mas sabe, aquela coisa que está faltando, sabe? Eu estava lá, ouvi o louvor, ouvi uma palavra, o pastor na época, um homem de Deus, mas sabe quando está faltando alguma coisa? Estava faltando alguma coisa. E eu lembro que, embora eu estava indo para a igreja, o meu coração e a minha alma, ela estava muito ligada com as coisas lá de fora ainda. Muito ligada. E aí chegou uma sexta-feira. Gente, sexta-feira, você sabe como que é sexta-feira, né? Quer dizer, vocês não sabem o que é sexta-feira. Mas você sabe como é sexta-feira. Sexta-feira é a noite. De sair, barzinho, tomar uma, comer um amendoinzinho, uma batatinha. E aquilo já estava em mim há muitos anos. Mas agora eu estava indo para a igreja. E naquela noite eu não fui para a rua, não fui para fora, não saí. Embora eu podia sair, tinha carro para sair, tinha condições de sair, eu não saí porque eu comecei a ir para a igreja. E aí, assim, resumidamente, o telefone tocou, já contei essa história, um amigo meu que da época lá me ligou, Stanley, cara, vamos sair hoje, tal. Eu falei, cara, eu não vou sair, né? Ele falou, por que tu não vai sair? Cara, eu não vou sair e tal. Aí eu não sei, eu estou achando que foi o diabo que soprou isso no ouvido dele. Aí ele falou assim do nada, até hoje eu não esqueço a voz dele no telefone. Estou sabendo agora que você é crente. Eu falei, que crente nada, rapaz. Já neguei Jesus ali sem nenhum galo cantar. Eu no telefone, era telefone de fio, viu, gente? Telefone de gancho da Telefônica, aleluia. Que crente nada, quem foi que te falou isso? Não, estou sabendo, não, crente nada não. Rapaz, mas ele falou assim, então vamos sair, cara. Eu falei, mano, meu Deus do céu. E aí aquela luta, né? O diabinho aqui, o anjinho aqui, o diabo vai, não vai pegar nada, é só mais uma noitinha, vai lá. Do outro lado o Espírito Santo, colocando aquele temor no meu coração para eu ficar ali e tudo. Mas aí ele foi, e aí o diabo quis dar o checkmate. O checkmate do diabo foi assim, faz o seguinte então, eu pago tudo hoje. Eu falei, rapaz, o cara nunca pagou para mim uma Coca KS. Nunca pagou para mim um fandango. O cara quer bancar minha noite. Minha noite era cara, irmão. Aí, rapaz, eu tive que decidir por Jesus ali. Eu falei, não vou sair. Peguei, desliguei o telefone. Passei pela sala, vi minha família tudo sentada ali, reunida, meus pais, minhas irmãs, e todo mundo feliz, contente, animado. Mas, irmão, pensa num cara que estava ali como um lixo, uma angústia, porque tinha um buraco, tinha uma ausência,
Faltava alguma coisa. E aí eu passei pela sala, entrei no meu quarto, e aí fechei a porta, e eu só disse uma única frase. Eu falei assim: se o Senhor é meu amigo, então que o Senhor venha aqui agora no quarto, porque eu estou angustiado. E naquela noite de 25 anos atrás, o maravilhoso Espírito Santo entrou naquele lugar. E ali eu me prostrei, ali eu chorei, ali eu fiquei minutos e minutos e minutos e minutos e minutos debaixo de uma presença. Debaixo de uma presença tão poderosa que é a pessoa do Espírito Santo. E para mim, irmãos, era perceptível que tinha uma pessoa. Eu percebi que alguém estava em pé na minha frente. Mas como a presença dele é tão santa, ela é tão santa, você como um homem, dentro de você não sente digno de levantar o seu rosto. Sabe quando Jesus operou aquele milagre dos peixes lá, aquela multiplicação lá, os peixes na rede? Pedro falou assim: Senhor, longe de mim, eu sou pecador para me aproximar de Ti. E essa sensação que a gente tem no nosso espírito, quanto a gente não é digno. E eu não tive condições, coragem de levantar o rosto. Mas a partir daquela noite de sexta-feira, a minha vida nunca mais foi a mesma. Parece que ele veio e fez assim, ó. Ele completou. Ele ocupou o lugar. Ele preencheu o lugar que estava vazio. Você veio aqui para ouvir, para entender que muito mais do que o mover, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, que quer te preencher. Ele quer te fazer pleno e completo. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 3, você pode ler lá, que Paulo está dizendo assim: eu estou orando por vocês, para que vocês vivam a plenitude de Deus. A pessoa do Espírito Santo é essa pessoa encarregada, a igreja do Senhor, a fazer com que cada um de nós cristãos sejamos plenos, completos, não tendo falta de coisa alguma, ao ponto de dizer como Davi disse, cheio do Espírito Santo: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Podemos ter falta de tudo, mas ao mesmo tempo não tendo falta de nada, porque o Senhor é aquele que nos preenche, nos completa. A palavra plenitude de Deus lá em Efésios significa ser completamente ocupado. A palavra ali é quando Paulo estava andando pelas colinas, pelos montes, e quando ele avistava uma cidade lá embaixo, ele olhava aquela cidade toda cheia de luzes, lamparinas as casas, e ele dizia assim: é isso que Deus tem. Deus tem para todos nós, que cada lacuna, amém? Cada parte da nossa alma, cada parte do seu coração, ser cheio da plenitude de Deus, ocupado pela presença do Espírito Santo. Então essa saída de Jesus mexeu com eles. Mas Jesus fala no capítulo 14, lá no versículo, queridos, do 16, ele fala assim: então eu vou pedir ao Pai, meu tempo está acabando, e Ele dará a vocês outro, diga outro, diga mais forte, outro. Jesus está dizendo para aqueles homens angustiados, que precisavam agora serem abraçados, serem novamente acompanhados. Jesus está indo embora. Jesus está dizendo assim: fiquem tranquilos, eu estou indo para o Pai, mas eu vou interceder por vocês e Ele vai enviar outro. Essa palavra outro, ela fala muito, gente, embora ela é tão pequena. Porque o outro aqui significa que o outro, que é o Espírito Santo, que é o Paracletos, ele vem no mesmo papel de Jesus. Vamos entender, vamos voltar então. O que os discípulos faziam? Não andavam com ele? Não comiam com ele? Quando eles estavam preocupados, Jesus não ministrava com eles. Quando eles estavam em dúvida, em indagações, o Senhor não falava até quando.
Até quando vocês vão ficar assim? E Jesus vinha e didaticamente, em cada momento, em cada milagre, em cada manifestação, Jesus chamava eles em particular e falava: meus filhos, meus discípulos, é assim, é assim. Aos outros eu falo por parábolas, mas para vocês eu estou revelando a vocês. Esse outro é o outro do mesmo papel, equivalente. O que Jesus está dizendo assim: vocês não vão ficar sozinhos. Coloca por terra da cabeça de vocês esse sentimento de vocês se sentirem talvez abandonados. Pode parar. Porque eu estou enviando outro que vai estar com vocês. Quem está entendendo, diga amém. Então para pensar. Se Jesus esteve aqui em terra, o verbo encarnado, os discípulos andavam com ele com os discípulos. Jesus está dizendo assim: eu vou enviar outro. A história continua. Não está encarnado, mas está na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Jesus foi glorificado, Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem atua hoje é o Espírito Santo. Ok? Quando Jesus fala, Ele fala por meio do Espírito Santo. É isso. Então o outro significa o mesmo papel. Então desculpa te dizer, meu irmão, se entra na sua mente ou se chega no seu coração uma ideia de que você está sozinho, você não está. Porque Ele enviou o outro para estar com você, para caminhar com você. Eu já tive várias experiências, não vou ficar contando aqui, porque vai achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, eu sou pó. Mas quantas e quantas experiências de falar assim: Senhor, eu me lembro uma vez num sofá de casa, morava na Praia Grande ainda, e eu falei: Senhor, senta aqui do meu lado para a gente conversar, Espírito Santo. Irmãos, eu falo isso para a glória de Jesus, e apesar de mim, que eu sou, ai que vontade de acabar essa carne, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal isso eu faço. Mas graças a Deus que nós não andamos segundo a lei, mas andamos segundo a lei do Espírito e vida. Por isso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu tive a percepção clara de que Ele sentou do meu lado, irmãos. E por que eu tive? Porque eu comecei a chorar copiosamente. E eu fui muito ministrado. Então a gente precisa tirar um pouquinho essa coisa do mover da pessoa. Que a pessoa mova. Mas você não relaciona com moveres, você se relaciona com a pessoa dele. Porque nem todo dia o vento vai soprar, nem todo dia o fogo vai cair, nem todo dia o chão vai tremer, nem todo dia o passarinho vai subir lá na janela da sua casa e vai... Tem dia que vai ser pau, tem dia que vai ser guerra, tem dia que você vai se sentir um lixo, tem dia que você vai se sentir um pecador imundo. Tem dia que o diabo vai vir e vai jogar todo o lixo, todo o seu passado, tudo que você deixou de fazer, tudo que você fez de errado. Mas assim como Jesus estava com os discípulos, e Ele guardou os discípulos, Ele orou pelos discípulos, Ele protegeu os discípulos, assim a pessoa maravilhosa do Espírito Santo está em nós, está sobre nós. E nós podemos afirmar que aquele que nasceu de Deus, o maligno não pode tocá-lo. Por isso o choro dura uma noite, a aflição vem, a angústia vem, igreja. Mas nós temos o outro, o conselheiro. A palavra é ajudador, o paracletos. Essa mesma palavra, Paulo diz em Romanos 8:26, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Diga: o Espírito Santo me ajuda. Ele é o ajudador das nossas fraquezas. Meu irmão, é triste ver aqueles crentes, aqueles cristãos. Quem já viu o filme O Peregrino? O irmão, glória a Deus, o irmão, você é do meu clube. Do clube de que vê filme antigo. Então vamos lá, YouTube, digita lá O Peregrino. Você vai ver de graça esse filme.
Mas quem já viu, eu não posso nem contar do peregrino, ninguém viu. Bota na tela aí o peregrino. Mas o peregrino, meu irmão, ele carregava um saco nas costas a vida inteira, pelo amor de Deus. Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. Irmão, quando eu vejo o pastor Eipe, nosso líder, nosso pastor querido, que eu amo tanto, né, um senhor já, e ele falando, tô vendo ali o Durval, essa vida com Jesus é maravilhosa. Irmãos, eu creio que o Senhor se agrada quando você fala, essa vida com Jesus é maravilhosa. E é mesmo. Por quê? Porque Ele enviou o outro. Você não está sozinho nessa guerra não. Você não está sozinho nessa batalha não. Ele é o outro, Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador. Para com essa coisa. Ai, eu estou sozinho, ninguém me viu. Ai, ninguém me viu, ninguém me cumprimentou, ninguém me ajudou. Irmão, o que adianta as pessoas querer te ajudar, se só aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você possa pedir e pensar, esse Deus todo poderoso, que nem a morte pôde segurar Jesus lá, é Ele que ressuscitou a Jesus, e é o mesmo Espírito que atua na tua vida, meu irmão. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, dá um bico nessa angústia, dá um bico nessa tristeza, se alegra, ó filha de Sião, porque já está surgindo a tua luz. Você não vê, o teu Redentor vive. O cara está com 20 anos, parece que está com 80. Não tem pique para orar, não tem pique para buscar. Me perdoe, viu? Mas pique para outras coisas todo mundo tem, gente. Pô, ou o Espírito Santo está em você ou ele não está, meu irmão. Ou nós somos de Cristo ou a gente nunca foi. Então o peregrino é aquele camarada cansado, mas louvado seja o Senhor, porque lá no final o jugo é quebrado e o Espírito Santo vem com unção, e a unção que despedaça o jugo. Ele é o ajudador. O ajudador significa aquele que pega do outro lado, aquele que divide a carga com você. Literalmente esse texto quer dizer o seguinte: enquanto você está levando aqui, o Espírito Santo fala assim, eu vou te ajudar, meu filho, vamos lá. Porque o Senhor nunca vai permitir uma tentação maior do que a gente possa suportar. O nosso Deus nunca vai permitir nada, viu, meu irmão? Para com essa coisa, esse engano do inferno. Ah, não, eu nunca vou romper com esse pecado. Eu nunca vou ter um casamento transformado. Eu nunca, irmão, não existe nunca. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. O que é impossível para você é possível para Ele. Então quando Ele fala é ajudar, você faz o possível, e do outro lado, segurando, o Senhor faz o impossível. A verdade é que Ele nos ajuda. E outro dia, um tempo atrás, acho que faz uns 3 meses atrás, mais uma vez eu estava precisando. E aí eu ouvi ouvi uma palavra rápida de um pastor americano numa dublagem, e ele falava assim: o Espírito Santo é o Paracletos, e o nome Paracletos é ajudador. E aí ele falou: você já experimentou pedir ajuda para ele? Aí eu, meu Deus do céu. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo, meu amigo, me ajuda. Ele é a pessoa. Deixa eu só terminar para a gente poder finalizar com esse texto aqui, dizendo então, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. O mundo é o mundo cosmo, o mundo que jaz do maligno, é o mundo onde Satanás rege, onde ele controla a mente e corações. Mas nós não somos mais do mundo, amém? Quando recebemos a Jesus, saímos do mundo. A palavra eclésia significa aqueles que foram tirados para fora.
Fomos tirados do sistema do mundo e agora passamos a ser do Senhor. E recebemos o Espírito da verdade. E ao contrário do mundo, onde quem rege é Satanás com as suas mentiras e com os seus enganos, sobre nós não rege a mentira e o engano, mas sim o Espírito da verdade. Lá fora o diabo está enganando, está iludindo, está seduzindo, está deturpando. E a vontade sagaz do diabo é deturpar a identidade do ser humano. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Esses dias eu vi na televisão não, na internet, um jovem vestido de cachorro. E esse jovem estava com uma coleira. E tinha um outro rapaz segurando aquela coleira e dizendo assim: ele é o meu cachorrinho. É um movimento que está acontecendo aí fora. Engano. E o principal intento do diabo é destruir a sua identidade. Olha, querido, pensa numa coisa que o diabo é violento. Ele quer destruir a sua identidade. Ele quer fazer com que você se sinta um órfão. Ele quer que você se sinta uma pessoa esquecida, abandonada. E aí o ser humano, como a Bíblia declara que o Deus deste mundo cegou o entendimento do incrédulo, essas pessoas estão buscando em alguma coisa preencher aquilo que só o Espírito Santo pode preencher. E aí um jovem, irmãos, eu tive vontade de chorar. Ele vestido de cachorro, e aí a pessoa estava entrevistando e falou assim: ele é o seu cachorro? Ele é meu cachorro. Ele faz todas as minhas vontades. Se você quiser, eu falo para ele te dar a patinha. Aí a moça assim, meu Deus, a moça assustada lá entrevistando. A moça ficou assim, paralisada. Ela falou assim: então faz aí. Aí ele pegou assim, dá a patinha para ela. Aí o rapaz, deturpando o espírito do mundo. O mundo com seus enganos. O mundo com os seus enganos. Preste atenção, querido, toma cuidado. Não pense que o alvo do diabo são as favelas. Não pense que o alvo do diabo são as vielas, porque lá já é dele. Não no sentido do território. Nós cremos que lá há pessoas salvas, mas lá ele já está imperando. O propósito do diabo é deturpar aqueles que estão se aproximando da verdade, se aproximando do Senhor. E aí ela foi entrevistar um rapaz, e aquela pessoa falou assim: olha, eu me sinto uma pessoa valorizada quando eu me visto de cachorro. Eu me sinto bem, eu me sinto uma pessoa valorizada. Eu fiquei, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É o mundo. Mas igreja do Senhor, nós não somos do mundo. Nós podemos morar nele, mas nós não somos deste mundo. Pelo contrário, nós recebemos o Espírito da verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, que você que está aqui nessa noite, há em você o Espírito da verdade. E a minha oração, já passou bastante tempo, e a minha oração é que o Senhor ilumine os seus olhos. É que o Senhor remova as escamas dos olhos dos pais. Remova as escamas dos olhos dos jovens. Porque a coisa é sutil, gente. Pensa que o diabo fala assim: ah, eu sou o diabo, tá aqui. Não, é sutil, é engano, é sofisma, é mentirinha, é coisinha. Sabe? É aquela frase assim: ah, mas o que tem? O que tem? Gente, a Bíblia diz que o diabo só está esperando uma brecha. Ele não precisa de uma porta aberta não, basta uma brecha. Basta um ponto de legalidade, ele vai lá e entra, corrompe, destrói, deturpa. Quantas pessoas nós vivemos esses dias onde existem doutrinas de demônios,
Mas eu louvo o nome do Senhor, queridos, porque o Senhor tem nos mantido no fundamento da sua palavra. Eu louvo o nome do Senhor, por quê? Porque quando o diabo está vindo com a farinha, achando que ele está conseguindo alguma coisa, irmãos, eu já estou voltando com bolo, aleluia. Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada que o diabo faça lá. Por isso que o profeta diz que toda arma forjada contra você não vai prosperar. Ele está lá forjando, ele está lá forjando, ele está lá afiando. Ó. Está lá afiando a arma dele. Mas nenhuma arma forjada contra a igreja vai prosperar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade está em nós. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Aleluias. Antes do louvor cantar aqui, feche os seus olhos. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até por gemidos inexprimíveis. Tem uma canção antiga que diz isso: o Espírito Santo está em você, se move em você, e até por gemidos inexprimíveis Ele fala. Feche os seus olhos, igreja, por favor. Esqueça aqui quem está aqui na frente. Senhor, nós declaramos aqui, Espírito Santo, vem sobre cada um que aqui está. Querido, eu quero declarar principados e potestades estão sendo agora destronados. Quero declarar que sobre a tua vida e a tua casa não há encantamento. Que sobre ti, e sobre a tua casa e sobre os teus filhos está o Espírito da verdade. Por isso eu quero declarar sobre ti que todo sentimento de abandono, de rejeição, todo sentimento de orfandade, eu quero declarar que está caindo por terra. Olha, muitas são as aflições do justo, irmão. Não tem como não passar pela aflição. Mas de todas as aflições, o Senhor livra a gente de todas. Porque nós temos feito do Senhor o nosso refúgio e fortaleza. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou ter tempo de chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero ministrar algo sobre a sua vida agora. Você que não tem dormido, você que tem passado dias do seu coração angustiado, uma aflição tem subido na tua alma. Aí no seu lugar, pessoas que estão assim aqui, só levanta a mão no seu lugar. Uma aflição tem subido na sua alma, uma angústia. Se há pessoas, levanta a mão. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, nesse lugar. Receba onde você está aí. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Nós declaramos céus abertos sobre a sua casa. Toda nuvem escura, toda sorte de forças espirituais da maldade, nós já declaramos, caia por terra. A gente é complexo demais. Nós somos seres humanos.
Nós somos seres complicados e complexos. Talvez hoje, deixa eu dizer algo, talvez hoje, o que mais te atrapalha é a sua própria complexidade. O que mais te atrapalha são as suas dúvidas, os seus questionamentos. Mas deixa eu dizer uma coisa novamente para você. Sobre você é o Espírito da verdade, e Ele vai te guiar em toda a verdade. Só entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer. Reclama menos e adora mais. Questiona mesmo, entrega mais. Oh, nós declaramos, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, o Espírito da verdade. Nós declaramos que o outro, o Consolador, o Paracletos, o Ajudador, o nosso amigo Espírito Santo, é Ele quem vai estar com a gente até o final. Até o final. Até o seu último suspiro, minha jovem. O Senhor vai preparar tudo. Confia nele. Confia nele, Ele vai preparar a pessoa certa. Confia nele. Ah, Senhor, continua ministrando aqui nos corações. Continua ministrando. Eu quero declarar, querido, que o nosso amigo Espírito Santo, a partir dessa noite, ele vai ser cada vez mais real, cada vez mais perto, mais íntimo de você. Porque como igreja nós estamos aprofundando, como igreja nós estamos enchendo a nossa lamparina, como igreja nós estamos dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor. Então nós queremos te adorar, Senhor.